Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta a mais uma videoaula aqui no canal referente à lição bíblica da Escola Dominical. Sou Clésia Vilarim e sou muito grata a Deus por mais uma oportunidade de mais uma semana estar aqui com você para aprendermos juntos. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal. Vou te pedir que você deixe aí o seu like para ajudar o crescimento desse canal, tá certo? Também deixa teu comentário, é muito importante. Diz aí de onde você está assistindo essa videoaula, qual é a cidade, se você é professor da escola bíblica, se você é só aluno. Compartilha também esse vídeo, né, com teus amigos. Chegamos aí no final desse trimestre, né, o terceiro trimestre de 2023. Temos aprendido bastante e eu creio que nós vamos sair diferente desse trimestre, mais convictos da nossa fé, amém? A lição de hoje é a lição de número 13, se Deus quiser vai estar sendo estudada no dia 24, né, no domingo. O título dessa lição é O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E o texto bíblico que o comentarista destacou para essa lição foram os seguintes: Mateus, capítulo 1, dos versículos 21 ao 23, e também Gálatas, capítulo 4, dos versículos 3 ao 7. Quando nós falamos do mundo de Deus, estamos falando do reino de Deus ou do reino dos céus. E embora esse reino ele fosse aguardado continuamente pela nação de Israel, ou seja, pelos judeus, né? A expectativa deles não era correta com relação a esse reino, pois eles estavam esperando a manifestação desse reino de uma forma visível, né? Literal, para poder libertar eles da opressão política, social e econômica que eles estavam ali passando naquele momento. Mas eles estavam completamente enganados com relação a essa expectativa, né, que tinham, pois Jesus ele revelou o reino de Deus de uma maneira totalmente diferente daquilo que eles estavam aguardando. Eles interpretaram ali, né, do jeito deles, que o Messias seria um Messias político, porque eles já tinham passado por tantas coisas durante tantos anos, estavam sempre ali dominados por outras nações e eles estavam querendo se ver livre disso, e para eles iriam estar livres disso quando o Messias chegasse ali naquele cenário. Antes desse período ali do cenário onde Jesus chegou, e vamos ver aqui que foi a partir do século 8 antes de Cristo que Jerusalém ela passou a ser dominada por diferentes povos. Em 733 a.C., ela tornou-se uma cidade vassala dos assírios. E posteriormente ela foi conquistada também pelos caldeus e depois pelos persas. A conquista dos caldeus resultou ali na destruição do Templo de Salomão e no esvaziamento de Jerusalém a partir de 586 a.C. Depois que os caldeus eles foram derrotados e conquistados pelos persas, os hebreus, né, que foram levados ali como escravos para a Babilônia, eles foram autorizados a retornarem para sua terra. E assim reconstruíram o templo em 515 a.C. Séculos depois, com a derrota dos persas pelos macedônios, Jerusalém passou para as mãos desse povo. E após a morte de Alexandre o Grande, a Palestina, região em que Jerusalém é localizada, foi disputada por Ptolomeus e também pelos Seleucidas. E aí, entre 167 e 40 a.C., a cidade foi dominada por uma dinastia independente de judeus, conhecida como dinastia Asmoneia. A partir de 37 a.C., a região foi oficialmente conquistada pelos romanos, que, liderados por Herodes, enviaram ali uma força que conquistou Jerusalém no mesmo ano. E com essa conquista, os romanos passaram a controlar de fato a Palestina. Então, foram muitos séculos que Israel ficou nessa situação de domínio por outros povos. Somente em 1947, né, quando foi realizada uma assembleia lá na ONU, foi decidido que
iriam fazer a divisão ali da Palestina entre árabes e judeus. Então, uma parte do território formaria o Estado de Israel. E esse Estado ele foi oficialmente fundado em 1948, para ser realmente um Estado, né? Ou um país como a gente conhece ele hoje. Foram muitas batalhas e eles estavam, na época de Jesus, cansados de tudo isso e queriam se livrar disso e achava que o Messias ia livrar eles daquela situação ali. Dito isso, vimos aí que Jesus ele revelou o reino de Deus de uma forma diferente, sendo que esse reino dos céus ele está dentro de cada um de nós e é revelado pelo Espírito Santo de Deus, que é o selo da justificação. Ou seja, para ser um cidadão desse reino, é necessário nascer de novo e receber a graça de Deus por meio da fé em Cristo. Devemos ter um coração purificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isso não é mérito humano, é exclusivamente a manifestação da graça de Deus para toda a humanidade. Jesus traçou ali o perfil do cidadão do reino de Deus lá no Sermão da Montanha. Ali ele destaca que o nosso interior e as nossas atitudes são elementos fundamentais na manifestação do domínio de Deus em nossas vidas. O domínio apresentado por Jesus está em constante expansão. Ele cresce sobre a terra de forma quase imperceptível. O reino dos céus é a manifestação do poder revelado por Jesus. É um reino que se manifesta de forma gradativa à humanidade. Está em constante crescimento. Quando Jesus revelou esse reino, né, ele desejou que ele se manifestasse aqui na terra como no céu. Ou seja, o desejo do Senhor é que nós sejamos completamente restaurados e que vivamos de forma justa e limpa diante de Deus. O reino de Deus, ele permanece agindo no mundo por meio da igreja. E ele se caracteriza no mundo pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e dos seus valores. E na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Sobre a mensagem do reino, após a tentação no deserto, Jesus deu início ao seu ministério. E desde então ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em seu ministério terreno, Jesus proclamou a mensagem do reino de Deus no mundo. Sua mensagem não somente determina as condições para se fazer parte do reino, mas também denota a natureza espiritual e pessoal do governo divino. Jesus disse: arrependei-vos. Só que esse arrependimento não é um remorso. Esse arrependimento é uma mudança radical na nossa vida. É uma mudança de mente, onde nosso comportamento, a partir da experiência de quando ouvimos e aceitamos a mensagem do reino de Deus, passa a ser controlado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. E aí as nossas ações e as nossas atitudes em relação às outras pessoas são pautadas pelos princípios eternos da palavra de Deus. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Então, uma vez regenerados, né, e nascidos de novo, temos uma missão singular, que é proclamar a mensagem do reino de Deus a todos os homens, para que possam ser salvos. Em razão do reino divino não ser terrestre, mas possuir uma natureza espiritual e eterna, nossa vida deve apresentar valores opostos aos do presente século. E esses valores devem ser expressos no nosso viver diário. Alguns valores apresentados pelo Senhor são: começando aqui pela humildade. Em Mateus 18:4, Jesus disse: aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Sobre o perdão. Em Mateus 18, do 21 ao 27, na parábola do credor incompassivo, Jesus mostra que nós queremos receber perdão, mas que nós não queremos perdoar. A generosidade. Mateus, no capítulo 20, dos versículos do 1 ao 16, na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus mostra a generosidade de um homem, né, que era dono de uma vinha, que saiu de madrugada de casa para
contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aí ele passou o dia inteiro em determinados horários contratando trabalhadores, né, para trabalhar até que chegou o fim do dia. E quando ele foi fazer o pagamento a todos eles, aqueles que começaram a trabalhar logo cedo, né, de madrugada, achou ruim, porque o que começou a trabalhar lá pertinho da hora já de receber o pagamento, recebeu o mesmo valor que ele. Mas o dono da vinha disse, ó, eu não estou sendo injusto, né? Eu não estou sendo injusto com você, eu estou pagando a você o que a gente concordou, ia ser o valor X para trabalhar durante o dia. Então, eu não estou pagando menos, estou pagando o valor que foi acordado. Mas você não tem nada a ver. Se eu quero ser generoso e pagar a esse aqui também o mesmo valor que eu estou pagando a você. Então, ele estava sendo generoso com aqueles que trabalhou no finalzinho do dia. Ele poderia ter pago menos. Jesus está mostrando a generosidade daquele homem, né, com aqueles trabalhadores, de não ter pago menos, mas pagou o mesmo valor, como se ele tivesse trabalhado o dia inteiro. Sobre a discrição pessoal. Em Mateus capítulo 20, dos versículos 20 ao 28, os discípulos se indignaram com a mãe dos filhos de Zebedeu, porque foi pedir a Jesus para os seus filhos, um sentado do lado direito e um sentado do lado esquerdo de Jesus, quando chegasse lá no reino. Então, os discípulos ouviram aquilo e disseram, como assim? Né? Ficaram totalmente indignados, mas Jesus não repreendeu eles em voz alta, na frente das pessoas que estavam lá, não. A palavra de Deus diz que Jesus chamou eles para perto de si, para junto de si, né? E aí ele deu uma repreensãozinha neles com relação àquela situação. Fica alerta aí para líderes, pastores, né, dirigentes, né, ter discrição pessoal e quando quiser falar com alguém ou falar mais severamente ou, sei lá, chamar a pessoa, né, e não estar falando, dando bronca ou reclamando alguma coisa na frente de todo mundo, né? Esse é um valor do reino de Deus, ter discrição pessoal também. E outro valor também é o total comprometimento com o reino de Deus, né? Em Lucas 9, do 57 ao 62, a gente vê ali alguns que queriam seguir Jesus, mas queriam fazer outras coisas antes de realmente seguir Jesus. E ainda no Sermão do Monte, Jesus revelou também a ética e a moral do reino, onde destacaram-se ali o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Então, nós, como cristãos, precisamos praticar os valores do reino de Deus aqui na terra. Como cristãos, fomos libertos em Jesus Cristo das obrigações da prática da lei para a justificação. Agora somos justificados pela justiça de Deus em Cristo. Em Gálatas 4, Paulo esclarece o fato de que anteriormente estávamos debaixo da autoridade da lei por causa da ausência da redenção. Antes do evangelho do reino, a percepção espiritual era limitada, era legalista e era supersticiosa. Então, quando nós não conhecíamos o reino de Deus, né? Quando nós não conhecíamos a verdade de Deus, então a percepção espiritual realmente é muito limitada, né? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. E aí tudo fica envolto a legalismo, a superstições, né? A filosofias humanas. Deus, ele não faz nada prematuramente. Tudo tem o seu tempo designado. E ele, prevendo o fim desde o princípio, espera até que tudo esteja pronto para a execução do seu propósito. A Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Então, ele veio no tempo certo, determinado de Deus, para fazer exatamente o que foi feito. Se Cristo viesse diretamente após a queda, a enormidade e os frutos mortais do pecado não teriam sido plenamente realizados pelo homem, de modo a sentir seu estado desesperado e a necessidade de um Salvador. A incapacidade do homem salvar-se pela obediência da lei
seja a de Moisés ou seja a da consciência, ficou completamente manifesta. Pois a Bíblia diz que só há um nome pelo qual devamos ser salvos, e este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi esse o caminho que Deus estabeleceu para o homem se reconciliar novamente com ele, né? E Paulo, ele explicou a necessidade de reconciliação com Deus, apelando à nossa condição espiritual antes de sermos salvos, lá em Colossenses 1:21. Antes de ouvir as boas novas do Evangelho de Cristo, estávamos separados de Deus. E quando estamos separados de Deus, o pensamento corrompido leva a um comportamento reprovável, que obviamente leva a mais afastamento de Deus. A remissão de pecado, a adoção e o tornar-se herdeiro são bênçãos de uma vida no reino. A escravidão do pecado. Jesus falou: quem comete pecado torna-se escravo do pecado. João 8:34. Essa escravidão começou lá no Éden, quando Eva deu ouvidos ao diabo e desobedeceu à ordem de Deus. Adão e Eva, eles eram recepcionados toda tarde pela presença de Deus, que os ensinava e os orientava. Entretanto, quando eles se tornaram escravos do pecado e do diabo, se esconderam de Deus e de sua santa presença. Então, o mundo sem Deus, né, hoje tenta se esconder de Deus, mas não tem como ninguém se esconder de Deus. Mas Deus traçou um caminho, né, para que realmente tivesse um livre acesso a Ele, e esse caminho é Cristo. Por isso, até hoje, o homem tem colhido os frutos da desobediência à palavra de Deus. E, além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Estes, independentemente da liberdade que prometem a si, são agentes da corrupção que estão sob o governo do pecado, que tem domínio sobre eles, e são escravos apaixonados pelo pecado, e não terão qualquer outro salário a não ser a morte eterna se a graça não prevalecer. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e que necessita urgentemente de libertação. A Bíblia, ela enfatiza que os homens escravizados pelo pecado são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. E Cristo, ele veio para resgatar o homem do pecado. Aquele que não crê em Jesus Cristo e sua obra expiatória da cruz já está condenado. A salvação de Deus, ela é ofertada a todos, mas somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Amém? Chegamos no final dessa aula. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que tenha sido relevante. Mais uma vez, muito obrigada. Um abraço e fiquem na paz. Aguardo você na próxima videoaula, que será a primeira lição do 4º trimestre. Então, até lá!